Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria inicialmente, vários assuntos aqui, falar primeiro da preocupação dos moradores do bairro Vila Rica com relação à segurança da comunidade. Na noite passada, um ônibus foi interceptado, roubado, um ônibus coletivo, transporte aí da empresa, auto-ônibus circular, e incendiado. E os bandidos depois saíram atirando a esmo, e atingindo residências de pessoas de bem. A população da Vila Rica está tremendamente assustada e a gente faz um apelo aqui à Polícia Militar, Polícia Civil, no intuito de ver o que está acontecendo nessa região, presidente, que tem muita gente trabalhadora, muita gente boa, mas infelizmente vem preocupando com relação à segurança pública. Eu queria também falar sobre os valores dos vencimentos do senhor diretor da DMED, senhor Álvaro Miranda, que nós apresentamos aqui um requerimento na semana passada, e o secretário de governo, doutor Fernando Poço, numa entrevista ao Jornal de Poços, dando algumas explicações, e nós também conversamos aqui com a nossa assessoria, falando sobre a legislação federal que dá resguardo aí aos municípios, para que contrate, que traga pessoas de empresas públicas de nível federal. Então, eu posso até entender que há amparo legal, mas eu pergunto, Poços de Caldas não teria uma pessoa, um profissional da área para ocupar um cargo dessa relevância? Eu só espero até que seja enviado a essa casa, nada contra o senhor Álvaro Miranda, muito pelo contrário, esteve aqui na Câmara, mostrou-se uma pessoa simpática, atenciosa e tal, mas o próprio secretário, Fernando Poço, ele reconhece que a sessão do senhor Álvaro Miranda vai ficar mensalmente aí na casa de R$9 mil para o município de Poços de Caldas, a mais do que os seus vencimentos. Eu entendo que é um desprestígio para a classe de engenheiros, de profissionais da nossa cidade. Mas tem essa prática, a gente vai seguindo. Eu queria também comentar sobre a Sinfonia das Águas, um grande sucesso, hein? Espero que no próximo ano o calendário da Sinfonia das Águas não seja alterado. Está dando certo, a cidade estava lotada no final de semana, não tinha vaga em hotel mais, gente. Estava lotada a Poços de Caldas. Então, que gênios e gênias aí não tentem mudar, mexer num time que está ganhando, Assim como eu acho que essa mega praça do povo aí, com todo respeito, não pegou, gente? O Café Concerto, que é um atrativo, não tinha ninguém no domingo. Que o turista não consegue chegar. Vários comerciantes aqui reclamando e tudo mais. Então, gente, vamos levar essa praça ali em torno do Palace Cassino, do Palace Hotel, Deixa o ir e vir aqui na Rua Junqueiras, normal. Eu acho que a tentativa foi válida, mas tem que reconhecer que não deu. Eu queria também fazer um comentário aqui a respeito do UNACOM, Hoje foi um dia importante para Poços de Caldas, Vereadores aí, colegas estiveram lá. Recebemos aqui o vice-governador, o secretário estadual da Saúde, outras autoridades, e agora vai sair o UNACOM, como a gente espera que saiam outras obras que o governo do estado tem sido um parceiro já há muito tempo da nossa cidade, Eu sempre que venho aqui à tribuna, eu tenho que reconhecer, essa parceria. Logo, logo vamos inaugurar aí o Palace Cassino, Termas, quem sabe o Centro de Convenções, que está aí em projeto, o presídio, enfim, e outras obras.
Queria também falar sobre a dificuldade, eu não sei porquê, o vereador Tiago Cavelã mora ainda na Rua Paraíba por enquanto, né? Logo, logo vai se mudar, mas a Rua Paraíba hoje ela é mais comercial do que residencial, pelo menos na minha avaliação. Residencial hoje é bem quantidade inferior. E não consegue colocar um buffet na Rua Paraíba, uma pessoa está alugando uma porta ali, né? Eu já estou começando a ficar meio invocado com isso. Pequenas empresas, presidente, nobres colegas, que estão indo para outros municípios com dificuldade aqui. Eu acho que nós temos que dar uma estudada nisso aí, ver, porque tem consultório, tem clínica, tem livraria, tem buffet, e está travado aí. Não sei se é o plano diretor, que tipo de lei que existe, que trava tudo também na Rua Paraíba. Ali não tem mais razão, se não for boate, se não for, sei lá, outra coisa que incomode, mas é um buffet que trabalha só durante o dia, não traz prejuízo nenhum. E eu queria mostrar para os nobres colegas aí algumas fotos das nossas andanças aí pela cidade, com relação aos requerimentos que nós aprovamos hoje, né? Vamos lá, meu amigo Celso, rapidinho aí, para não tomar muito tempo. Opa! Aí, ó, esse é o gramado onde o pessoal joga bola aí na Praça Pedro Sanches. Foram moradores que vieram aqui e me levaram até lá e falaram, olha só, não tem grama mais, tem tá tudo careca ali e o pessoal, né, infelizmente, usando para jogar futebol. Pode passar, Celso, por favor. Aqui, né? Não está indo, não. Bom, então é isso aí, são vários canteiros, esse outro também é totalmente sem grama, né? O jardim é um atrativo, aí perto da estátua do Peladão também, a grama já foi embora faz muito tempo, do Minas ao Brasil aí, né? E agora estamos lá no Santa Rosália, aquela situação que eu falei, do PSF, que fica ao lado da quadra, e aí vamos vendo o alambrado aí, ó, aí que o pessoal pula, entra, né, totalmente deteriorado o alambrado. Aqui, ó, no perto onde está o carro da polícia aí, entra qualquer pessoa, adulto, olha, aqui, ó. Aí entra com maior tranquilidade ali que os usuários de droga passam para usar droga de noite e deixar as coisas lá e tudo mais. Então, essa situação aí, ó, já tem até o padrão ali, que o cara bota o pé ali já fica mais fácil, né? E eu acredito que são providências, coisas simples, né? Plantar uma grama aí não vai trazer tanta dificuldade assim para a Secretaria de Serviços Públicos. E isso acontece em várias partes do nosso jardim, que está precisando realmente de uma revitalizada, e assim como o alambrado também do PSF lá do Santa Rosália, que atende, né, tanta gente. E queria manifestar aqui mais uma vez, amanhã temos aí audiência pública, né, presidente? A senhora secretária não vem amanhã, a doutora Aparecida? Ela não está em posse. É algo assim que eu fico já meio que preocupado, né? Porque amanhã o assunto é PSF, mas eu deixo bem claro aqui a minha defesa, espero que de outros colegas também, da implantação do PSF no Jardim São Bento. Estão querendo levar para outra região, eu acho que seria um contrassenso. Fica aqui a minha manifestação de apoio nesse sentido do PSF no bairro São Bento, que cresceu, e tem outros bairros em torno ali que também seriam beneficiados. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, ao público que nos vê pela internet. Senhor presidente, hoje é um dia de muita alegria para a gente, não só para os vereadores que foram lá na solenidade do lançamento da pedra fundamental da unidade de alta complexidade de oncologia, mas acho que para todo mundo, todos que torcem por Poços de Caldas, todas as pessoas, todos os poços-caldenses, moradores de Poços de Caldas, e os que querem ver a cidade bem. Hoje, acho que é o término de uma novela, né, e o começo de um bom final de filme. Há um tempo atrás,
muito questionado nessa casa. O convênio falava assim na doação de um terreno para o governo do estado para construir o Hospital do Câncer. Isso foi muito questionado, foi falado por várias vezes, e eu fui até a diretoria da Santa Casa para saber a respeito, mas nesse meio tempo foi feito um pedido de informações, que eu achei que já fosse com esse pedido de informações, a pessoa que estava questionando, eu achei que já lendo já entendesse o que estava acontecendo. Mas voltou a se comentar novamente que foi doado, passou por essa casa, que foi aprovado a doação de um terreno para o Estado, para que o Estado fizesse o Hospital do Câncer. Isso foi pedido aqui, foi falado que o Estado estava em falta com Poços de Caldas porque ele não tinha cumprido com a sua obrigação, mesmo a cidade fazendo a doação do terreno. Conversando com o pessoal, com a diretoria da Santa Casa, eles me explicaram a história, e hoje acho que é um dia oportuno para se falar. O que foi aprovado aqui foi a concessão de uso de um terreno na Zona Sul para a Santa Casa construir. E o convênio é com o Estado com a Santa Casa. Então não tinha esse convênio do Estado com o município, era o convênio do Estado com a Santa Casa. E foi aprovado por essa casa a concessão de uso por 20 anos para que a Santa Casa construísse o Hospital do Câncer lá na Zona Sul. A própria diretoria da Santa Casa começou a fazer os projetos, e isso estava na dependência dos projetos da Santa Casa. Ela fez o projeto, tem uma portaria do Ministério da Saúde que disse, que ela dita que para fazer ali um Hospital do Câncer, ele precisaria, pela distância que ela tem da Santa Casa, precisaria ter urgência e emergência e UTIs também, o que encareceria muito esse projeto. Então, a Santa Casa desistiu e não assinou o convênio e devolveu. Então, não foi feito esse convênio, mas o convênio do Estado com a Santa Casa foi mantido até então. A Santa Casa, a diretoria, resolveu fazer o projeto ao lado da Santa Casa, porque daí não precisaria fazer urgência e emergência nem UTI, o que ficaria mais barato para a Santa Casa. Fizeram o projeto, foi doado parte do terreno e hoje foi lançado a pedra fundamental. O convênio foi mantido no valor inicial de 4 milhões e hoje o secretário de Saúde do Estado já deu a notícia que ele já está aprovado para a segunda fase o valor de mais 6 milhões de reais, completando 10 milhões para a construção dessa unidade de alta complexidade, UNACOM. Então, isso é para esclarecer aquela cobrança que vem de tempos em tempos, dizendo que o Estado fez um convênio com o município, foi doado o terreno para o Estado, e o Estado não faz o hospital. Então, isso é para mostrar que não foi feito isso. O Estado manteve o convênio com a Santa Casa e está cumprindo como o prometido. A demora foi porque a Santa Casa atrasou com os seus projetos. Esse foi o motivo da demora. E o secretário de Saúde do Estado também anunciou hoje a liberação de mais R$1.150.000 para compra de aparelhos para a UTI da Santa Casa. Então, já mais um avanço para Santa Casa de Misericórdia daqui de Poços. Mais uma vez o Estado ajudando Poços de Caldas e ajudando na saúde, que foi até questionado hoje aqui. O Estado volta a ajudar Poços de Caldas na saúde. Era só. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcos Sansão. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores da mesa, senhores vereadores, senhores presentes, realmente hoje nós estivemos em nome desta casa lá, né? Não como vereadores do PSDB, porque, como disse o nosso governador, nosso vice-governador, doutor Alberto Pinto, ele disse: hoje nós não estamos aqui por nenhum motivo partidário, porque quando nós tratamos da seriedade da saúde, principalmente da questão oncológica, que afeta a vida de todos nós, quantos de nós e quantos das nossas famílias, dos nossos amigos que sofrem com isso. Então, nós estamos comemorando, sim, a infraestrutura que chega para que possa atender esses casos. É o governo do Estado de Minas, mas porque é ele que está no momento. Mas ele também pedia, né, que todos pudessem estar recebendo isto como uma necessidade que o município de Poços de Caldas tem, e o município recebeu hoje. Me deixou muito emocionada a presença do senhor Roberto, que foi um dos senhores que cedeu o terreno lá, né? Era uma coisa que todos deveriam estar lá vendo, que foi ele, até ele ficou emocionado, para que se entendesse e parassem com todas essas faltas de informações. Então, o que o Sansão falou aqui foi essa informação que foi dita lá para todos ouvirem, para que todos pudessem perguntar e para que todos pudessem questionar. Então, acima de tudo, Poços de Caldas recebe hoje uma obra de primeira grandeza do governo do Estado de Minas Gerais, em parceria com o município de Poços de Caldas, representado lá também pelo doutor Heloísio. Gostaria aqui também, aproveitando, cobrar o doutor Heloísio. Eu estou com um pedido aqui, com uns 13 dias já de atraso, sobre o programa de metas de governo do doutor Heloísio, que, segundo a nossa lei orgânica, e agora sim, já que nós temos de seguir a lei, e a lei deve ser seguida, no artigo 102A diz: o prefeito eleito apresentará o programa de governo e metas de sua gestão até 90 dias após sua posse, que conterá prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal. Aí, observando as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, tal. Já me veio uma resposta quando eu pedi que fosse incluso isso, o programa de metas, porque Poços de Caldas, lá atrás, o doutor Heloísio assinou a rede de cidades sustentáveis. E a rede está esperando que Poços de Caldas coloque esses indicadores. E nós temos trabalhado com o pessoal da Poços Sustentável e vamos colocar os indicadores que nós levantamos. É um conjunto da Universidade, da Pontifícia Universidade, do Pitágoras e da Unifal, que levantamos em auxílio à Prefeitura. E, uma vez conversando, eu ouvi o seguinte: não, se o outro prefeito não fez, eu também não tenho obrigação, mas a lei, meus senhores, foi promulgada em 15/12/2011. Então, o primeiro prefeito que está sendo eleito após esta lei é o doutor Heloísio, e deveria estar nessa casa, portanto, esta chamada lei, o prefeito, que se chama Programa de Governo e de Metas, e aonde estão aqui abaixo uma série de indicadores de desempenho que ele tem de nos fornecer, até que faz para facilitar a vida dele e nossa, porque é o que é planejamento estratégico em base. Numa outra falta também, estão me devendo aí a resposta sobre o rebaixamento das calçadas, e é interessante, né, que aquela foto que veiculou-se tanto, esse é o modelo que está aqui na beirada da Câmara, né? A gente passa por ele, quando a gente vai entrar pela porta principal, aquele é o rebaixamento correto de calçadas, né? É o certo, aquele é o certo, mas na Rua Assis ainda não me foi dada nenhuma resposta, e eu tenho sido cobrado, e bastante, principalmente com as pessoas que têm deficiência física e que estão achando dificuldades para caminhar mesmo, e falou assim: olha, é humilhante eu ter de ficar procurando onde é que está o poste para que eu possa me afirmar e poder
transpor um obstáculo que para nós é nada, não é, pessoal? Para nós é nada, mas para eles é muito. Então, fica esse pedido aqui, e eu reitero mais uma vez, senhor presidente, que seja um momento, uma hora marcada pela mesa, né? Os grupos de trabalhos daquele primeiro planejamento estratégico que foi feito com todos nós aqui, que pastor Valdir, inclusive, já deu um início aí na questão da audiência pública, para ver como é que isso tudo está andando, porque é o planejamento estratégico da Câmara Municipal. É da Câmara Municipal. Doutor Hernani nos enviou, e também é uma cobrança que faço em nome do doutor Hernani aqui, né, sobre o regimento que está ali, que eu tenho lido arduamente com as mudanças. Está na hora de nós darmos essa posição e de fazermos essas mudanças necessárias aí ao nosso regimento, porque vai ficar muito mais esclarecedor e muito menos, né, com brechas que permitem, às vezes, ações que não deveriam estar acontecendo, ou se acontecem, também acabam passando batido aqui para nós, como agora mesmo eu perguntei ao Antônio Carlos, por que essa votação tem de ser secreta? Até então nem eu sabia, Antônio Carlos. Agradeço o aprendizado e aproveito a ideia de que o regimento interno, que já está aí nas nossas caixas de e-mail há muito tempo, nós comecemos a coisar e voltar para o doutor Hernani, voltar para quem de direito aí, com as nossas considerações, para que nós consolidemos as ações e as práticas, né, internas de nós vereadores aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Tiago Cabelanha. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas que nos assistem aí pela internet. Senhor presidente, venho para a tribuna hoje com um único e exclusivo motivo. Trazer um relato sobre um fato triste que aconteceu quinta-feira passada, que me chateou profundamente. Nós saímos daqui da reunião das comissões e fomos, eu, o pastor Valdir e o João Paulo, meu assessor, fomos até a Zona Sul para um encerramento de uma reunião sobre saúde que estava lá acontecendo. Muito bem. Nós estávamos chegando, a reunião já estava próxima do fim, eu encontro com a secretária de saúde saindo. E ela então veio me cumprimentar, eu também fui cumprimentá-la. Ela se manifestou, 2 horas de reunião com a comunidade, é muito difícil e tal. Falei, mas foi boa a reunião, resolveram alguma coisa? Na melhor das intenções, se é a menor das maldades. Resolvemos tudo, eu resolvo tudo. Foi a resposta irônica da senhora secretária. Eu entendi que aquilo era uma brincadeira, me despedi, virei as costas e saí andando, vereador Flávio. Foi quando ela fez igual criança de 15 anos, pequenininho, quando quer briga, que a outra vira as costas, ela chama para trás de novo. Ela vira e fala assim, resolvo tudo, resolvo até os 470 mil que você está reclamando da Santa Casa. Espera aí, gente. Eu não vou dormir com um desaforo desse. Reclamando? Voltei. Secretário, faça favor. A senhora não vai falar uma loucura dessa e virar as costas e sair andando. Eu não estava reclamando. Eu estava fazendo a minha função de vereador. Eu estava fazendo o meu papel, fiscalizando quase R$500 mil que estava sendo transferido através de uma suplementação orçamentária para a Santa Casa. E eu tinha, no mínimo, direito de saber o porquê disso. E complementei, que disse que se ela quisesse que eu reclamasse, estava muito fácil. Que reclamar da saúde e impostos hoje está fácil. Colegas, às vezes me seguro, às vezes me contenho, para não trazer a público, para não fazer estardalhaço com as notícias que chegam aqui através do Facebook, através das pessoas que nos procuram no nosso gabinete, a respeito da saúde do nosso município.
Não preciso eu ir buscar, não. Não preciso eu visitar a Policlínica, ou Margarita Morales, ou Zona Leste, não. Essa realidade vem bater na nossa porta aqui. Senhor presidente, o senhor é uma pessoa respeitada pela sua inteligência política, sua experiência política. E o senhor sabe que faz parte dessa sabedoria evitar conflito, ainda mais numa situação como essa. Não tem sentido você provocar desarmonia por birra, por incoerência. Para quê? De graça. Eu jamais a ofendi, eu jamais troquei mais do que meia dúzia de palavras com essa doutora, mas ela não enxerga dessa forma. Na escola que eu estudei, quem tem teto de vidro não joga pedra para cima de graça, não. E confesso que ela foi extremamente infeliz com esse comentário. Aquilo me chateou. O vereador Pastor estava do meu lado, João Paulo estava do meu lado, porque além dela ter me faltado respeito dessa forma tão desnecessária, vereador Lical, me fez pensar o seguinte: se um vereador ela trata dessa forma, como será que ela trata o servidor? Como será que ela trata o cidadão que vai lá buscar uma ajuda, que vai lá buscar um atendimento? Como será que essa secretária de saúde enxerga a minha cidade, a nossa cidade? Como será que ela trata o nosso povo que está pagando o salário dela? Senhora secretária de saúde, que eu não sei se está me ouvindo, mas se não estiver, vai ouvir. Senhora secretária de saúde, por favor, tenha mais cuidado com a sua fala. Cumpra com a sua função, faça valer o salário que a senhora recebe do nosso povo, para depois vir cuidar da função dos outros. Se a senhora não entende bem, vereador tem a missão de fiscalizar, principalmente o vereador da oposição. Se a senhora se incomoda com isso, senhora secretária, volta para Diadema, que de certo lá é diferente. De certo lá, a sua falta de educação, de certo lá o seu distrato é bem aceito. Aqui não é. O meu povo não está acostumado com isso, não. Aqui vereador está acostumado a ser respeitado. Não é confete, não é bajulação. É respeito, vereador. É respeito, vereador Joaquim. É trato, é educação. Antes de ser vereador e antes de ela ser secretária, somos cidadãos que no mínimo deveríamos nos respeitar. Mas não é dessa forma que ela pensa. Ela busca o conflito, ela busca o embate. E pior, de graça. E mais pior ainda, sem condição de fazê-lo. Porque se fosse um exemplo de competência, eu estaria aqui hoje batendo palma. Mas até agora, o único exemplo que essa senhora soube dar dentro do nosso município foi de estupidez. Foi de tratar o nosso povo, sem o devido carinho que ele merece. Não é novidade para ninguém aqui a mazela que anda a saúde do nosso município. PSFs, hospitais, falta de remédio. Tem melhoras? Tem. Mas mais uma vez eu friso. Não foi graças a ela não, senhor. Foi graças a talvez programas que já estavam escritos há muito tempo. Senhor presidente, desculpa o desabafo, mas eu encerro as minhas palavras aqui da pior maneira possível, pedindo para que essa senhora coloque a mão na consciência, para que essa senhora entenda, para que essa doutora, aliás, me perdoe, para que essa doutora entenda que essa casa vai se reunir amanhã, depois de amanhã, sexta-feira, para tratar de um assunto, para tratar de um problema que era de responsabilidade dela estar resolvendo. Mas ao contrário disso, ela grite. Ao contrário disso, ela xinga. Não é esse o valor que o meu povo merece. Não é esse o cuidado que a minha cidade merece. Senhora doutora Aparecida Pimenta, faça um exame de consciência, reflita. A senhora não precisa disso. Por favor, faça valer o salário que a senhora recebe do povo de Poços de Caldas.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, demais presentes, as pessoas que estão aí ligadas, acompanhando pela internet. Eu iniciei minha fala, senhor presidente, eu vou pontuar várias questões que foram colocadas aqui na tribuna, em relação à questão das 6 horas, quando o vereador Antônio Carlos manifesta aí essa preocupação com a redução. É importante a gente fazer uma retrospectiva e entender que quando, em outubro de 2010, o Executivo Municipal apresentou essa redução, creio eu que não só eu, naquele momento, vereador de oposição, mas muitos vereadores da situação nem tinham conhecimento, ou se conheciam, ficaram conhecendo de última hora, da proposta que foi apresentada pelo Executivo da redução da jornada de trabalho. O Executivo fez por decreto, desrespeitando a lei. Na época, o Executivo apresentou que havia um planejamento, havia todo um estudo de viabilidade dessa redução da carga horária. Então, a gente tem que deixar muito claro que não foi o servidor que bateu na porta do Executivo pedindo para que ele fizesse a redução das 6 horas, não. Foi uma atitude tomada pelo Executivo Municipal. O Executivo Municipal que tomou essa atitude da redução da jornada. E é claro que quando foi enviado para a Câmara um projeto pelo Executivo, foi enviado devido às pressões, inclusive do Ministério Público, porque estava funcionando de uma forma totalmente equivocada, porque você estava desrespeitando a lei através de um decreto que foi feito pelo Executivo Municipal. Então, acho que é importante a gente destacar essa questão, porque quando nós votamos, eu, em hipótese alguma, votaria contra o servidor, né? E, por outro lado, entendo que aquilo virou uma habitualidade. Desde outubro de 2010, se concedeu aquilo ao servidor público municipal, o direito de redução. E lembrando, destacando, que não foi todo o funcionalismo público municipal que foi contemplado com a redução das 6 horas. Isso tem que ficar muito claro. Não foi todo, foi uma parcela, né, doutor Rogério? Uma parcela do funcionalismo que foi contemplada aí com a redução de 8 para 6 horas. Em relação ao hospital, é importante se observar, e nós manifestamos aqui, não só nessa legislatura, como o vereador Tiago falou aqui, uma das premissas nossa, enquanto representante do povo, que fomos eleitos, vereador Ricardo, democraticamente, é defender e lutar pelos interesses de cada cidadão poços-caldense. E quando foi enviado para essa casa, o vereador Joaquim se lembra muito bem, o vereador Joanês, que estava aqui naquela época, se não me falha a memória, não me recordo, 2010, quando foi enviado o projeto para essa casa, o senhor se lembra, pastor, o tumulto que foi a questão do Hospital do Câncer, e não foi nada apresentado pela Câmara de Vereadores. Foi algo encaminhado, em comum acordo com o Executivo Municipal, com forças políticas aqui do município, não é isso, doutor Rogério? Juntamente com a Santa Casa. A doação ocorreu de forma muito polêmica, muitas discussões, até que na Câmara nós tínhamos aqui posicionamentos contrários aí, a essa questão da instalação do Hospital do Câncer. Agora nós temos que entender o seguinte, que compromisso assumido com o povo tem que ser cumprido, sim. Se foi votado em 2010 a destinação de uma área para a Santa Casa, na qual se tinha que, por bem, o governo do Estado liberar recursos para construir o hospital, não foi promessa minha, não. Não foi eu que pedi, não. Eles que apresentaram essa proposta, vereador Mário José. Foram eles que apresentaram. Então, eu tenho muita tranquilidade que eu tenho direito, como representante do povo, de cobrar os compromissos que foram honrados com a população naquele momento, em 2010. Como também foi honrado do presídio. A pedra fundamental do presídio foi lançada. Eu não vi nada do presídio até hoje, não. Esperamos que o que aconteceu hoje, de fato, se torne uma realidade, que é o sonho nosso, vereador Rogério, desde 2010, na época que se apresentou o hospital. Hoje se mudou o formato.
né, a proposta do projeto inicial que foi enviado para essa casa. Mas nós não estamos aqui, o nosso compromisso aqui é com a população. Nós temos que defender o povo, e se assumir o compromisso, nós temos sim que cobrar para que o compromisso assumido com o povo seja cumprido, seja honrado, como é a questão do presídio. E espero agora que, se Deus quiser, esse compromisso assumido em 2010 possa de fato se concretizar, dando mais dignidade para os nossos entes, para os cidadãos pós-caldenses, que muitas vezes precisam de um tratamento no NACOL, e possa agora ter uma estrutura mais avançada. Espero que esse lançamento hoje possa ser de fato uma realidade concreta e de se efetivar esse projeto que foi criado, essa expectativa nos cidadãos pós-caldenses na região no ano de 2010 aqui nessa casa. Também gostaria de destacar, senhor presidente, eu acho que o vereador Tiago, não sabia da situação, mas também peço desculpas pelo fato de o senhor estar se manifestando aí. Porque, vereador, eu entendo que, inclusive, quando Vossa Excelência levantou essa questão aqui nessa casa, é legítimo de qualquer um de nós aqui questionarmos, mas dentro do bom senso, né, vereador Johnny? Dentro do bom senso, dentro do equilíbrio, defendendo aquilo que é justo, aquilo que é correto. Isso faz parte do Poder Legislativo. É o nosso direito de buscar esse questionamento, de buscar essas informações. E, vereador Tiago, eu não sei, porque normalmente o trato com a secretária, às vezes que pude falar com ela, sempre foi um trato muito cordial, foi um trato muito respeitoso. De fato, não sei o que aconteceu. Mas, de fato, vereador, eu até vou procurar, no momento que eu tiver a oportunidade de falar com a secretária, porque Vossa Excelência estava no seu papel, inclusive nós sentamos no seu gabinete para discutir, para avaliar, porque o nosso objetivo aqui é trabalhar com transparência, foi na Santa Casa, é buscar mostrar aquilo que de fato é a realidade e dar tranquilidade, dar segurança para que todos nós possamos votar com muita segurança as ações que são encaminhadas aqui para o Poder Legislativo. Então, Vossa Excelência aí, eu acho que a secretária, acho que ela não tem esse perfil, mas gostaria de fazer depois uma conversa com ela nesse sentido de buscar entender de fato o que aconteceu, vereador Tiago. E só gostaria de registrar também, acho que o vereador Antônio Carlos falou de forma importante aqui algumas ações do governo do Estado que nós temos que reconhecer, sim, né? Reforma das termas, nós temos aí a Estrada Pós-Palmeiral, que é uma ação importante para o nosso município, mas também, vereador Paulo Tadeu, eu não podia deixar de destacar algumas questões importantes que nos últimos anos está vindo para o nosso município. Né? Nós temos o Instituto Federal, que vai atender 1.200 alunos aqui em Poços de Caldas, recurso totalmente do governo federal, de uma área que essa casa votou para a construção desse espaço tão importante na região sul da cidade. Nós temos uma universidade federal que se instalou aqui no nosso município com recursos totalmente federais. Claro que houve uma contrapartida do município na época, mas que é o quê? Uma realidade. Eu, quando era garoto, nem imaginava, nem sonhava Poços de Caldas ter um universo significativo do acesso à universidade pública. Nós temos aí creches municipais que foi viabilizado pela administração passada, estão sendo concretizadas agora, que são recursos federais. Então, são ações importantes e não podemos deixar de destacar a importância que se tem o governo federal no sentido de viabilizar recursos para a saúde do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Queria pedir ao vereador Rogério Andrade que ocupasse a presidência. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadores, vereadora, demais presentes, eu primeiro queria dizer que eu fico bastante feliz com o anúncio desses investimentos no tratamento do câncer aqui em Poços, porque não foi uma tarefa fácil o credenciamento do tratamento do câncer aqui em Poços. Nós tivemos que enfrentar a oposição do governo do Estado, na época, e tivemos que enfrentar duramente, né, um grupo que dominou
e ainda domina grande parte, o grupo privado que dominou e ainda domina boa parte do tratamento de câncer no Estado. A decisão do credenciamento do tratamento de câncer em Poços foi uma decisão de autoridade do ministro da Saúde, que, inclusive, se sobrepôs ao governo do Estado, de modo que o restante da minha administração eu não pude contar com nenhuma solidariedade do secretário da Saúde, da época, não me lembro o nome dele, lembro a patente, era um general reformado, eu lembro a patente dele, que ele deixou de atuar efetivamente no município de Poços, porque entendia que a sua autoridade de secretária havia sido arranhada, né, pela nossa luta, pela nossa disposição de trazer esse tratamento para cá. Eu quero também conversar um pouco com a secretária. Eu acho que a secretária de Saúde já deu demonstrações de respeito a essa casa quando ela passou a cumprir a legislação de prestar contas dos investimentos da saúde, das políticas públicas de saúde aqui nessa casa. Nós vamos ter 3 audiências públicas de saúde, isso vai significar alguma coisa em torno de 8 audiências públicas da saúde esse ano aqui na Câmara. Então, essa questão pessoal, pontual, precisa ser apurada, mas o macro e a decisão e a visão dela em relação a essa casa está preservada em função dessas ações efetivas de respeito em relação às audiências que ela, inclusive, esteve presente em uma delas, aliás, com brilhantismo, né? E que nessas 3 ela está ausente de Poços, mas teve o cuidado de oficiar a mesa e nos avisar da sua ausência. Eu tenho um pouco de preocupação com esse discurso que trata o seguinte: olha, o secretário, o diretor, olha, cuida do nosso povo, cuida da nossa cidade, eu sou daqui. Olha, eu sofri muito também essa coisa, não trouxe ninguém de fora e fui acusado de trazer. O prefeito que me sucedeu, até diretor de cultura, foi buscar em Guaxupé, sem que sofresse uma crítica por isso. Mas ele entendeu que essa pessoa poderia trazer para cá um arejamento para a cultura. Trouxe diretores para o Departamento de Eletricidade, inclusive em cargos inexistentes, que custaram muito mais ao município, porque o cargo nem sequer existia. E custou muito para o município, porque vendeu energia elétrica fora de leilão, com prejuízos enormes para a cidade, teve que recuar, e nós ainda sofremos um processo de indenização em função de uma ação desse tipo. Eu acho que todos nós somos brasileiros. Nós temos Poços Caldenses prestando serviços aí para o Brasil afora. Nós temos um superintendente do Ministério da Agricultura, nós temos o prefeito de Lagoa Santa, que é daqui, né? Nós temos muita gente, nós temos aqui o ministro da Saúde, que é aqui de pertinho, que é aqui de São Pedro da União. Então, é importante que a gente se sinta brasileiro, que a gente possa fazer que todas as pessoas estejam em casa. Eu entendo uma certa inquietação, um certo incômodo com algumas coisas que poderiam ir mais rápido. Mas vocês imaginam uma administração que, neste momento, está consertando o telhado de 30 escolas. Isso não vai ficar gravado como obra. Não tem placa para consertar telhado. Mas é revelador de um período de descaso e de abandono do patrimônio público do município de Poços. Essa campainha é o escudo, não, é a baioneta da intolerância. Mas eu queria dizer uma outra coisa. Pela primeira vez na história de Poços,
Nós temos 26 programas de saúde da família com médicos 7 horas por dia. Eles ficam brincando, Betão. É verdade, Maurício José. É verdade. Acabou o tempo do cidadão levantar de madrugada para buscar a fichinha, porque o médico estava 40 minutos no PSF. Acabou. É determinação do prefeito e a secretária de saúde está executando. O médico que não quis fazer 7 horas caiu fora do PSF, os médicos. Quem não quis fazer 7 horas não foi contratado. E alguns contratados que não quiseram fazer 7 horas saíram. Até mesmo trazendo abaixo-assinados da população para ficar tadinho e bonzinho, mas ficava 2h30 no seu nome. Então, há coisas que nós estamos efetivamente mudando. Eu acho que essa preocupação também com o salário do DME procede. Afinal, são R$9.000 a mais do que seria o normal. Agora, nós temos que fazer uma outra coisa aqui, que é apurar uma grande imoralidade que foi feita neste município, que foi uma lei criada para apostilamento de funcionários que serviram como diretor de departamento ou como secretário e passaram a ter o seu salário base como salário de secretário e com todos os benefícios decorrentes, não do seu salário inicial, mas do seu salário de secretário. E depois de um tempo, contemplado e atendido o grupo que interessava contemplar e atender, a lei foi revogada. É uma lei que padece de impessoalidade, ela não tem impessoalidade, ela não tem moralidade, portanto, nós temos que nos debruçar sobre isso sim. Criou salários gigantescos para os padrões do município de Poços de Caldas, esse esquema do apostilamento. E eu termino minha fala aqui dizendo o seguinte: nós temos um prefeito que tem uma postura de aprendizado. Ele é uma pessoa simples o suficiente para ouvir e tentar aprender, mas firme o suficiente para repelir aquilo que ele acha que não lhe serve. Eu não sei se a referência que alguém disse que se o outro não fez, ele não é obrigado a fazer, se dirige ao prefeito. Mas eu acho que essas palavras soltas acabam gerando aquelas reações que eu já mencionei aqui, né? A nossa ação extremada não leva à moderação, porque nós temos também afirmações de que edital de licitação dessa prefeitura estão cheias de falcatruas. Eu acho que é preciso a gente chegar e ter uma postura mais firme. Nós temos que dizer aqui na tribuna quais são essas falcatruas, porque esse é o papel de quem fiscaliza com coragem. A insinuação é a irmã gêmea da covardia. Então, as falcatruas são essas, e quem disse que não é obrigado a fazer foi o fulano, porque palavras soltas não levam à moderação. Muito obrigado. Verificação de quórum. Sobre a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Solicito a todos em pé, saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.